que o Flamengo dominou e conseguiu no segundo tempo, mas no primeiro tempo já tinha parado nas defesas do goleiro, né? Quer dizer, um resultado mais do que merecido mesmo com reservas em campo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar tudo nesse pós-jogo. O Mengão venceu o Sampaio Corrêa 2-0. E acho que essa imagem que tá aqui no começo, ó, já mostra um pouco do que foi o jogo, né? 26 finalizações do Flamengo contra 5 do Sampaio Corrêa. No alvo, 8 do Flamengo contra 1. Escanteios 14-1 e amarelos ali 2-3. O Flamengo até teve 2 cartões. Um foi do Alcaraz, né, que inclusive até fez o segundo gol do Flamengo. O Mengão controlou do início até o final. O Sampaio Corrêa pouco pôde fazer, acho que o Matheus Cunha quase não trabalhou, não sei nem se sujou o uniforme, até porque é um time muito inferior ao Flamengo, que na segunda etapa ali continuou pressionando e acabou fazendo o primeiro, né? E em seguida fez o 2-0, um resultado mais do que justo, e a imprensa elogiou demais tudo isso que o Flamengo fez no jogo de hoje. Um jogo muito bom do Mengão, com o time reserva contra o fraco time do Sampaio Corrêa. 2-0 ali, muito bem, muito merecido, né? Agora o Flamengo se prepara para a final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo no final de semana. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Elton, vamos? Porque o Flamengo fez 2-0 no Sampaio Corrêa. A gente também separou os gols aí para você acompanhar. Os gols agora no segundo tempo, né? 2 gols de bola aérea. Primeiro do Wallace, né? Marcando... o garoto. O Flamengo. E o segundo do Alcaraz. Aí a cobrança de escanteio já mais curta, mas vem também de um cruzamento, dessa vez pelo lado esquerdo, e o Alcaraz acaba fazendo 2-0. Jogo que parecia caminhar para o empate, né? O Flamengo com muitas dificuldades de passar pela defesa do Sampaio Corrêa. Depois da parada técnica ali, o time conseguiu melhorar e encontrar pelo alto espaço para vencer o jogo. O Wallace Ian, garoto da base, ficou emocionado, né? Marcando o gol no Maracanã. 20 mil torcedores, até um público maior do que aparentava. E lá estava também o nosso Cícero Melo com as informações da vitória do Flamengo, que puxou o freio, né? Pensando na Supercopa, decisão de domingo contra o Botafogo, campeão brasileiro contra campeão da Copa do Brasil. Os titulares haviam jogado e sido elogiados na rodada passada. Dessa vez o Felipe Luiz puxou o freio, né? Os reservas em campo. Cícero, boa noite. Boa noite a você, ao Elton Serra e ao Fã de Esporte, especialmente ao torcedor rubro-negro, que está deixando o Maracanã feliz com a vitória do Flamengo, né? Com um time praticamente todo alternativo. O técnico Felipe Luiz poupando os seus titulares para a Supercopa do Brasil, que vai ser realizado domingo no estádio Mangueirão contra o campeão brasileiro, o Botafogo. O Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil. Como você disse aí, em torno de 21 mil torcedores compareceram ao estádio, um público pequeno na reinauguração, na volta do Maracanã. Depois de 30 dias fechado para a reforma do gramado, o último jogo aqui tinha sido o Jogo das Estrelas do Zico, no dia 28 de dezembro. Então considerei que é um público pequeno, foi um público pequeno. O Flamengo sempre traz em torno de 50 mil torcedores para os jogos no Maracanã. Vocês já mostraram aí os gols. Esse garoto da base, que é muito bom, o Wallace Ian, marcou seu 3º gol no Campeonato Carioca. Substituiu o Juninho no segundo tempo. Não deu ainda para a gente ver realmente qual é o potencial do Juninho. Ele se esforçou bastante, se movimentou, mas não teve nenhuma grande chance de gol. Vamos ver quando ele jogar com o time titular, com os principais jogadores, como é que vai ser ele que veio para substituir o Gabigol, enquanto o Pedro continua lesionado, só deve ter condições de jogo no meio do ano. Fez uma cirurgia, numa grave contusão que ele teve no joelho. O primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim. No segundo tempo, o Flamengo melhorou a partir da entrada do Arrascaeta. Realmente, ele agora, que é o camisa 10 do Flamengo, inclusive antes do jogo, foi homenageado, recebendo das mãos de mascotes do Flamengo essa camisa 10, que foi a camisa do Zico, camisa do Petkovic, camisa do Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, Diego Ribas e, por último, né,
o Gabigol, que teve ela e perdeu. Depois de usar as camisas do Corinthians, do Palmeiras, acabou sendo punido, tiraram a camisa 10 do Gabigol, agora ele volta a usar a camisa 9 lá no Cruzeiro, hoje marcando 3 gols, né? Então o Flamengo teve uma boa vitória e com essa vitória, o Flamengo voltou ao G4. O Flamengo no momento é o 4º colocado, com 10 pontos ganhos, uma campanha de 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 55% de aproveitamento. Flamengo, que se terminasse agora essa primeira fase, que é a Taça Guanabara, a fase de classificação, estaria então com a vitória de hoje classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Mas antes do jogo, quem foi apresentado oficialmente aqui para a imprensa e deu sua primeira entrevista coletiva foi o novo reforço do Flamengo. Eu decidi vir para o Flamengo, né, porque ou eu viria agora, em um momento onde eu me considero ainda fisicamente e mentalmente muito preparado, ou eu não viria, porque nunca queria jogar pelo Flamengo simplesmente para estar no clube e não produzir, não ser capaz de produzir, não ser capaz de influenciar. Era um sonho que em determinado momento ficou talvez muito guardado, porque em algum momento eu não pensava em voltar para o Brasil, pensava em jogar só no futebol europeu, mas aconteceu dessa forma e eu acho que foi a melhor escolha. Jogar como zagueiro é uma posição que eu tenho completamente dominada, jogando já há alguns anos no futebol italiano, que é uma escola de defensores e que me agregou muito na carreira. É uma posição que eu me sinto completamente confortável e que no time do Felipe passa muito a construção das jogadas, a construção do jogo passa muito pelo pé dos zagueiros, então é o que eu gosto de fazer, eu gosto de construir, descobrir os tempos, direcionar as jogadas, o que não quer dizer que eu também não possa ajudar em algum momento, caso for necessário, como lateral direito, esquerdo, como meio campista. É claro que eu não estou na minha melhor condição, porque não vinha jogando há algum tempo, mas nesse momento acho que a experiência e a empolgação me ajuda bastante, né? Então eu espero poder estar disponível para o domingo e estar à disposição, porque não vejo a hora de jogar. Eu acho que se tem uma coisa que talvez eu possa agregar e ajudar é fortalecer a mentalidade. É uma coisa que me levou muito a grandes lugares durante a minha carreira, para que a gente possa competir de uma maneira ainda mais forte no Mundial de Clubes. Mas sem dúvida nenhuma, o Flamengo nessas competições onde vai enfrentar hipotéticos adversários considerados pelos outros talvez mais qualificados, tem grandes chances de poder disputar de igual para igual e chegar o mais longe possível. E vejo o Felipe com um futuro muito brilhante como treinador. Para mim está sendo até um pouco estranho, não sei como chamar ele, de filho, de mister, de professor, não sei bem, mas ainda vou me acostumar. O que mais me surpreendeu foi a humildade dele de dizer, cara, eu estou começando como treinador a minha trajetória, eu tenho muito ainda para aprender e estou extremamente aberto ao debate, estou extremamente aberto aos conselhos, extremamente aberto às conversas. Isso me deixou muito satisfeito, encontrar o Felipe ainda nesse direcionamento de falar, beleza, ele tem muita personalidade, ele sabe bem o que ele quer para o time, mas ele está aberto também a debates, a escutar, a ser aconselhado, e eu acho que, tenho certeza que isso é uma característica que vai fazer dele muito, muito maior do que ele já é. Tá, então o Danilo, foi uma boa entrevista coletiva, já mostrou que vai ser um dos líderes desse time do Flamengo aos 33 anos de idade. Assinou um contrato de 2 anos até o final de 2026. Repito, veio para ser zagueiro no Flamengo, apesar que ele se colocou à disposição para jogar em todo o setor defensivo, em qualquer posição. Ele vai usar a camisa número 13 e já quer jogo. Ele já quer jogar no domingo lá na Supercopa do Brasil. Resta saber se ele vai ter condições. Ele não está inscrito ainda no bid da CBF. Tem o dia todo de amanhã o Flamengo de inscrevê-lo. Inclusive a delegação do Flamengo viaja amanhã para Belém do Pará, para esse jogo de domingo no estádio Mangueirão. Como o Flamengo vai ter esse jogo domingo, tem um jogo adiado então da 7ª rodada, justamente contra quem? Contra o Botafogo. Então serão 2 jogos seguidos contra o Botafogo. Esse pela Supercopa do Brasil e depois pela 7ª rodada. O jogo passou para quarta-feira, dia 12 do mês de fevereiro.
jogo que será no Maracanã, às 21h30. Voltamos aos estúdios. Grande abraço para você, para o Elton Serra e para o Fã de Esporte. Valeu, Cícero, meu parceiro. Ô, Cícero, você volta a qualquer momento, prioridade é sua. A gente precisa ver também a história do Varela, né? A gente falava do Danilo, que vai ser zagueiro, mas é lateral. O Varela teve ali um golpe na cabeça. Vamos ver se ele vai ter condição de jogo. Você, qualquer novidade, por favor, nos informe, tá bom? Nós vamos acompanhar agora a zona mista do Flamengo e ali devemos ter, então, alguma informação sobre o estado de saúde aí, dessa pancada que o Varela sofreu. Daqui a pouco a gente volta aí durante a programação. Até já. Valeu, obrigado, Cícero. E a pancada foi do Marreta, jogador do Sampaio Corrêa. Parece piada, mas é verdade. Seu Elton, vamos começar falando sobre o Danilo? Você errou, né? Errei. Você não é de errar, você é o Elton Serra, o comentarista que não erra. Mas nesse caso você achava que ele ia jogar como lateral direito. Ele pode até jogar em algum momento, mas deixou claro, o Boto também falou sobre isso, né? Foi contratado para ser zagueiro porque era uma posição carente no Flamengo também, mas a princípio ele vai concorrer por posição na zaga. Você trouxe bem, né? O Varela acabou sofrendo uma pancada, tem o Wesley também, que é opção para lateral direita, e o Danilo, ele se coloca à disposição nessa posição. Mas como o Felipe Luiz, ele vai começar a montar essa equipe com o Danilo, e ele já deixou claro que vai atuar ali como um central, ele ganha uma concorrência interessante, né? Ou os que estavam, né, ganham uma concorrência interessante. O Léo Pereira, talvez um pouco mais consolidado como um zagueiro pela esquerda, né? Porque é canhoto, tem essa facilidade. O Léo Ortiz, que na temporada passada foi usado muitas vezes como volante, com a saída do Davi Luiz, o Fabrício Bruno, jogadores que ocupavam essa posição, ele passou a ter mais oportunidades como um zagueiro e foi contratado até para ser zagueiro, mas tem a concorrência do Danilo agora. Vamos ver, né? A gente sempre erra, muitas vezes com relação a prognósticos de posição dos jogadores. Né? Mas ele é um jogador que pode atuar nessa posição também. Felipe Luiz vai usá-lo, né? E é muito interessante a forma como ele fala do orgulho de vestir a camisa do Flamengo, né? De estar em forma ainda, de estar voltando num momento legal da carreira. E ele fala bem demais do Danilo, né? É um bom jogador e fala... Eu queria ser amigo do Danilo. Danilo, vamos tomar um dia desse. Uma garrafa de água, obviamente. Bom, os números do jogo, 2-0 para o Flamengo, 26 finalizações contra 5 do Sampaio Corrêa, 8-1 em finalizações no alvo, escanteios 14 do Rubro Negro contra apenas 1 do Sampaio, 3-2, aí 2 do Flamengo e 3 do Sampaio Corrêa, que é treinado pelo Alfredo Sampaio. Um jogo que o Flamengo dominou e conseguiu no segundo tempo, mas no primeiro tempo já tinha parado nas defesas do goleiro, né? Quer dizer, um resultado mais do que merecido mesmo com reservas em campo. Eu acho que foi um jogo, por conta de tantas modificações, que traria dificuldades para o Flamengo. Não pela falta de qualidade técnica, longe disso, né? Jogadores que são tecnicamente superiores a muitos times do futebol brasileiro, inclusive, né, jogadores e reservas. Mas justamente por ser começo de temporada e o entrosamento não existir. A gente viu a estreia, a gente falar sobre isso, né? Acho que é importante, o Flamengo tem uma contratação que não é de impacto nacional ou mundial, né, que é do Juninho, mas é um bom jogador e ele vai, aos poucos, ter que se adaptar a essa posição. O Felipe Luiz conta muito com ele como uma referência, né, um jogador de ataque. Mas o time melhorou mais no segundo tempo, a entrada do Arrascaeta foi importante, mas o Luiz Araújo também. Os dois gols saem dos pés dele. 2 assistências, a cobrança de escanteio, né, o cruzamento para a área, e depois, naquela cobrança de escanteio curto, pelo lado esquerdo, ele faz o cruzamento para o segundo gol do Flamengo. E obviamente, né, isso trouxe para o Flamengo uma qualidade técnica superior à que o time encontrava na primeira etapa. Teve a questão também do cansaço do adversário, fisicamente o Flamengo muito mais inteiro. É uma preocupação do Felipe Luiz com relação à
a questão física do Flamengo nesse início de temporada. Eu sei que você vai me perguntar depois se... você me perguntou ontem, então você vai manter a coerência, né? Se o Flamengo está pronto para a final, porque o Botafogo estava pronto para a final. O Flamengo está pronto para a final, mas deixou os jogadores treinando para essa final, né? Para a viagem para Belém. Esse time jogando Carioca vai tentar manter aí a média para se classificar para as finais, mas o time principal, que a gente conhece bem, que não jogou, ou parte dele não entrou em campo, que o Arrascaeta certamente será um jogador utilizado no fim de semana, parte desse grupo treinou pensando no Botafogo. E aí não deu armas para o adversário, se é que precisa dar, né? A gente já conhece muito bem essa equipe do Flamengo. E aí estratégias diferentes, então, de Botafogo e Flamengo, né? O Botafogo ontem foi com o time titular pela primeira vez, o Flamengo resolveu descansar. Estratégias diferentes, o Flamengo jogou com os titulares no final de semana. Vamos dar uma olhada na homenagem, rapidinho, do Arrasca recebendo a 10. Teve um vídeo com o Zico participando. Então tá aí, né, um pouco do que eles falaram, aí a homenagem ao Arrascaeta no pré-jogo, né? Teve aí a homenagem sendo entregue ali a camisa 10 para ele, bem legal, né? O antigo camisa 10 era o Gabigol, aí perdeu, ficou sem a camisa ali. No final das contas, acho que a 10 tá em boas mãos, né? O Arrascaeta, sem dúvidas, é um craque, merece demais essa camisa lendária do Flamengo. Sobre o jogo, né? Foi aquilo que se esperava, eu acho, que foi o Flamengo controlando as ações, conseguiu dominar do início ao fim, teve muito mais posse de bola, não sei se foi 80%, eu sei que foi uma posse de bola bem alta do Flamengo, é um controle absurdo do Mengão, meia hora de jogo ali, muita pressão do Flamengo, muita pressão mesmo, e ainda assim o goleiro do Sampaio Corrêa fez diversas defesas, o que acabou ali sendo um dos grandes destaques, porém, quando o Flamengo faz 1-0 ali no escanteio, né, do Wallace e Rian ali no cruzamento do Luiz Araújo, o Sampaio Corrêa tenta sair, mas é um time muito inferior, então acabou tomando o segundo e certamente ficou até barato, porque o Flamengo poderia ter ganhado por 2, 3, 4. Ganhou por 2, né? Poderia ter ganhado por 3 ou 4 de diferença. Acho que seria um resultado até justo. Eu quero saber o que vocês acharam. Comentem aqui abaixo. É importante demais a participação de vocês. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu! Agora eu vou gravar o começo.